professor Rui Machado Gomes é professor catedrático da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, coordena os cursos de mestrado em Ensino da Educação Física e em Lazer e Desenvolvimento Local, bem como o curso de doutoramento em Turismo, Lazer e Cultura, bititulado pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física e pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Dedica-se atualmente à Sociologia do Corpo e da Saúde e é responsável pela linha de investigação Corpo e Novas Subjetividades. Editou recentemente 3 livros neste âmbito: Os Lugares do Lazer, Olhares sobre o Lazer, O Corpo e a Política da Vida. Tem participado em projetos da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Também é conferencista e professor visitante de universidades estrangeiras. É também autor de numerosos artigos nas áreas de Sociologia da Educação e das Políticas Educativas. Editou e publicou vários artigos e livros nestes domínios. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer este generoso convite feito pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul e, em particular, pelo Alex Fraga. Este convite tem uma particularidade, é que nós, enfim, tivemos uma colaboração à distância, sem sequer nos conhecermos pessoalmente. Só agora, pela primeira vez no sábado, é que eu conheci pessoalmente o Alex, embora já tenhamos participado na produção de um livro organizado por mim, em que fomos autores, enfim, de artigos nesse livro, mas sem nos conhecermos pessoalmente. Enfim, é também uma das características, talvez, das relações corporais da modernidade tardia ou da pós-modernidade, o que quer que seja. É que muitas delas são feitas hoje a partir da simulação de atos corporais e não da existência de atos corporais reais. E essa é, de facto, também uma particularidade que eu, por acaso, hoje não vou desenvolver, mas que me tem instigado nos últimos anos. É que as sociedades contemporâneas transformaram-se não em sociedades de relação corporal, mas em sociedades de relação corporal simulada à distância, a partir de fluxos que no passado seriam entendidos como fluxos da alma, como o tal vento, e não como fluxos corporais a partir da nossa carne. E isso é muito particular na experiência corporal contemporânea. É essa substituição cada vez mais frequente da nossa realidade carnal por uma realidade virtual que se assemelha muito, talvez, e cada vez mais, à experiência mística, enfim, da cristandade de que há pouco falávamos. Enfim, não é meu hábito também enfim, ler as comunicações, mas esta comunicação hoje tem uma particularidade, é que ela deve ser registada e fixada em texto, e quando assim é, eu, enfim, prefiro que o texto corresponda exatamente àquilo que foi dito, e faz muita impressão que, enfim, sobretudo os assistentes tenham assistido a uma fala e depois vão ler uma coisa completamente diferente da fala. E isso também é a tal experiência de simulação que eu não queria correr o risco hoje de fazer. E por isso queria que a fala de hoje expressasse justamente aquilo que virá a ser fixado em texto, enfim, daqui a alguns meses. A minha fala de hoje vai tentar justamente articular uma visão europeia da relação entre políticas da vida e saúde, e sublinho esta noção de uma visão europeia. Eu não tenho a ideia de que os processos de globalização tenham tornado o nosso mundo num pensamento único,
e tenho, pelo contrário, a ideia de que continua a ser a inscrição das experiências particulares dos sujeitos a serem capazes de entender o mundo de modos muito, muito diversos. E, enfim, este ano é a 5ª vez que eu estou no Brasil e percebo bem que algumas das coisas que eu vou aqui dizer correspondem claramente a uma experiência vista da Europa. E que há muitos aspectos da experiência, enfim, das Américas, e em particular do Brasil, enfim, que para um país pequeno como Portugal é um verdadeiro continente, que essas experiências devem ser confrontadas com este meu olhar, porque certamente há aqui, enfim, reflexões que não se inscrevam totalmente no vosso ponto de vista e nas vossas experiências. E é justamente esse confronto entre uma visão tipicamente europeia e a possibilidade de uma inscrição de um ponto de vista, enfim, americano e do Brasil, do continente americano, que nós podemos talvez, enfim, enriquecer esta visão. Para muitos pensadores, a ciência, a moral, o jogo, a arte, o amor são irredutíveis ao económico e ao mercantil. Seriam, portanto, atividades luxuosas, entendendo estas como um fenómeno especificamente humano que reúne as atividades inutilitárias, ou seja, as ações e atividades que não possuem um fim exterior a si mesmos. O jogo, a ciência, a arte, o amor seriam, por conseguinte, as expressões mais radicais da essência antropológica do homem. O desporto também foi entendido nestes termos durante uma parte importante dos séculos XIX e XX. Contudo, esta visão será hoje considerada, com toda a evidência, como uma ilusão ingênua ou um voto piedoso, visto que a instituição desportiva é uma das atividades humanas mais utilitárias que nos é dado conhecer. Porém, o desporto, enquanto objeto científico, não obriga aqueles que se dedicam ao seu estudo a prosseguir o utilitarismo reinante nessa atividade social. E é justamente na crítica ao utilitarismo e no elogio do inutilitarismo que pretendo desenvolver hoje os meus argumentos, assumindo que o lugar de uma visão crítica da corporeidade é o de enfrentar o utilitarismo dominante. Para que esta proposta de reflexão seja possível, torna-se necessário confrontar e revisitar alguns lugares comuns associados à cultura corporal contemporânea. Visto que o lugar comum é o lugar da evidência, havemos de recuperar a bela fórmula antropológica que considera a evidência o lugar do vazio. Com efeito, cada sociedade constrói à sua maneira as evidências que tornam familiar o modo como desenha um saber singular sobre o corpo. O nosso papel será justamente o de abalar as evidências que hoje fazem uma espécie de pensamento único sobre o papel da atividade física e desportiva na contemporaneidade. Um dos mais fortes lugares comuns que, de modo recorrente, tem justificado a presença da atividade física nos estudos universitários e nas práticas sociais diz respeito à utilidade da exercitação do corpo na melhoria da saúde das populações. O lugar comum mais usado é o da mente sã em corpo são, atualizado em versões mais recentes, como a promoção da saúde através da informação ou da produção de estilos de vida ativos e saudáveis baseados em atividades físicas. Proponho-me hoje revisitar este lugar comum, sujeitando a uma análise crítica severa, de modo a verificar se ele resiste ao teste. Vivemos um tempo absorvido pela crise e pela jubilação do corpo. A busca alargada de um sentido atual e imediato para a vida humana é um dos seus principais sintomas.
a angústia da idade, as obsessões com a saúde e a forma, os rituais de manutenção corporal e de regime alimentar, a busca das terapias autónomas, a proliferação da automedicação e a busca crescente de informação sobre o corpo e a saúde são indicadores do fascínio sem precedentes pelo autoconhecimento e pela autorrealização dos sujeitos. Porém, esta reflexividade social nem sempre acrescenta capacidade de domínio da vida dos sujeitos. Contrariamente, intimida e inibe frequentemente as suas possibilidades de opção. O maior conhecimento sobre o interior de cada um não parece ter equivalente no maior controle sobre o seu destino. Em consequência dos progressos científicos e tecnológicos desenvolvidos em esferas tão diversas quanto a biomedicina, a engenharia genética, os transplantes de órgãos e tecidos, a reprodução, a cirurgia plástica, os implantes ou a fisiologia do exercício, o corpo tornou-se no novo território de exercício das liberdades individuais. Não é apenas a engenharia genética que nos vem propor uma nova arquitetura do corpo. Os engenheiros de materiais, os físicos e a cirurgia também estão envolvidos no processo de criação de seres híbridos, compostos por elementos biológicos e tecnológicos. A expressão cyborg passou a dar nome a formas corporais que já não se integram na antiga noção de corpo enquanto carne. O corpo deixou de ser a expressão de um dado fixo da natureza, de um destino, para se sujeitar progressivamente aos ditames das opções da sociedade de consumo, passando a ser uma escolha. Porém, os avanços no conhecimento e no controlo das opções corporais, que parecem estar ao alcance de alguns, não é feito sem ceticismos. Com efeito, quanto maior é a possibilidade de superar os limites do corpo, maior parece ser também a incerteza acerca do que ainda é natural no corpo de cada um. Tanto a ansiedade do controlo quanto o ceticismo produziram o contexto mental favorável à transformação da medicina em tecnomedicina, cada vez mais dependente de equipamentos sofisticados para a realização de diagnósticos e terapêuticas. As técnicas de visualização e de simulação do interior do corpo desempenharam, neste contexto, um papel crucial no desenvolvimento de uma cultura de transparência do corpo, que teve repercussões evidentes no modo como hoje o pensamos e representamos. O século XX abriu e fechou com o anúncio da descodificação de dois códigos bastante diferentes, mas ambos prometendo descobertas futuras inacreditáveis, o código da mente e o código genético. Em 1900, Freud publicou a interpretação dos sonhos, que através da linguagem pretendia descodificar a origem moral e mental de algum sofrimento humano. Em 2000 é anunciada a descoberta da chave do código genético que prometeu penetrar no insondável universo das causas das doenças. Estes dois momentos simbólicos expressam bem a ambivalência do século do corpo. Por um lado, entusiasmamo-nos com a promessa de um homem novo com capacidades sobre-humanas, quase imortal. Mas, por outro lado, estamos cada vez mais apreensivos diante dos graves perigos causados pela nossa interferência na natureza, incluindo a natureza humana. A história da medicina científica é feita de tentativas híbridas e eficientes de associar estas duas tradições de representação do corpo, tornando transparente o conteúdo opaco do volume corporal. Ver o interior enclausurado pela superfície corporal tem sido a luta constante da medicina no encalço da revelação do verdadeiro espaço patológico. Desde o século XVI, com a anatomia de Vesalius, que a medicina procura localizar as patologias no interior de uma cartografia anatómica objetiva, separando-a da pessoa do paciente. A medicina transformou o seu olhar sobre e no interior do corpo numa espécie de exploração de novas paisagens selvagens e daí retirou o poder da revelação sobre os novos territórios descobertos. E desta forma
transformando o seu poder de revelação, como diria o Wittgenstein, num poder acrescido de domínio sobre a sociedade. A imagiologia médica aprofundou o dualismo corpo-homem através da extraordinária fragmentação do corpo em órgãos, funções, células e moléculas. Em qualquer caso, o realismo que as imagens pretendem obter provoca efeitos contraditórios entre os especialistas e os leigos. Enquanto a classe médica vê as suas capacidades de diagnóstico e de especialização ampliadas, os leigos veem aumentada a ansiedade provocada pela informação distribuída na sociedade em rede. A ansiedade da informação define a condição em que a identidade dos leigos passa a estar dependente da pesquisa e dos dados sobre a saúde disponíveis para o grande público nas redes informativas constituídas pela internet, pela televisão e pela imprensa generalista e especializada. O conhecimento médico é hoje largamente acessível aos leigos através da sociedade em rede. O sonho do progresso social através do conhecimento tornou-se na modernidade tardia na narrativa de uma saúde perfeita através da informação. A problemática da saúde e da doença já não está confinada ao hospital e aos centros clínicos, nem à tradicional relação entre o médico e o doente, dispersando-se hoje por outras arenas sociais e comerciais. A promoção da saúde entra-nos em casa através das campanhas televisivas, acompanha-nos nos supermercados e nos centros comerciais, capta a nossa atenção na publicidade a cosméticos, inunda os espaços esportivos de lazer, circula dentro do espaço cibernético. Assiste-se ao derrube das últimas fronteiras que resistiam à diferenciação entre a produção de saúde e o consumo de saúde. Hoje parecemos ser todos consumidores do grande mercado das indústrias de saúde. Esta tendência cultural ampliou o paradoxo das sociedades de risco. A vulgarização das práticas de autodiagnóstico e autovisualização é uma das suas maiores evidências. Segundo o grupo de análise de mercado Mintel, o mercado self-testing cresce no Reino Unido ao ritmo de aproximadamente 150 milhões de libras por ano. Os testes do-it-yourself alargaram um mercado muito lucrativo baseado na ansiedade e na incerteza, democratizando o acesso aos dispositivos de autodiagnóstico postos à disposição quer pelas farmacêuticas, quer pelas entidades públicas. Entretanto, a oferta de kits destinados ao diagnóstico da osteoporose, da diabetes, do colesterol ou do cancro do intestino, somam-se os quiosques virtuais e centros de diagnóstico de proximidade, onde as pessoas podem verificar e controlar a sua saúde a partir de um conjunto de indicadores. Outro sinal do mercado da incerteza e da ansiedade provocado pelo acesso aos sinais do interior do corpo é evidenciada pelo fascínio provocado pelas séries de televisão que mostram cirurgiões e intervenções realistas, por documentários que dão a ver simulações da corrente sanguínea, filmagens do interior de órgãos internos ou ainda por exposições de cadáveres plastinizados. Revistas, programas e canais temáticos de televisão, jornais, publicidade e debates médicos públicos difundem informações mais ou menos especializadas sobre alimentação e exercício físico, apresentando soluções que prometem a saúde física e psicológica ou a transformação e melhoria do corpo. Todavia, em vez de reduzir a incerteza, toda esta informação disponível sobre o corpo torna-se ela própria fonte de incerteza. As representações que temos do corpo são, por conseguinte, o resultado de um processo histórico multifatorial. Condicionantes científicas, culturais e técnicas contribuem para a específica forma como percebemos e usamos. Marcel Mauss propôs a noção de técnicas do corpo para sublinhar a natureza social das práticas corporais, uma espécie de hábitos corporal que varia de acordo com fatores sociais tais como a educação, a riqueza, a moda e o prestígio. Os sujeitos não existem fora dos processos sociais, sobretudo os de ordem discursiva que os produzem enquanto seres livres e autónomos. Reconhece-se assim a necessidade de pensar as condições históricas
que tornaram possível ao homem constituir-se a si próprio como objeto de reflexão. Esta relação de domínio de si sobre si, ou de conhecimento de si por si, tem sido estabelecida de diferentes modos na história. Confissão, solicitude, cuidados corporais, autoestima ou manutenção da forma são apenas alguns dos procedimentos propostos ou prescritos aos indivíduos no sentido de lhes fixar uma identidade. O desporto moderno também participou ativamente neste processo desde o seu surgimento no século XIX. No desporto contemporâneo podemos identificar pelo menos 3 lógicas diferentes dos sujeitos construírem as suas identidades. A lógica, aquilo que eu tenho vindo a chamar a lógica estatal, a lógica mercantil e a lógica comunitária. A lógica estatal sujeita o corpo ao controlo, avaliação e treino de competências típico do controlo burocrático e da gestão reproduzidos nos desportos e nas ginásticas de massas promovidas pelo Estado. Este modelo trabalha para a integração do sujeito no sistema social através da disciplina, adaptação e correção. Enfim, como o Foucault diria, típico das sociedades disciplinares. A adoção de formas disciplinares de controlo não favorece a diferença, o desvio ou a dissensão. Frequentemente anula-os, corrigindo-os segundo uma regra ou uma idealização. A educação física ou a educação para a saúde têm feito parte desta lógica. A lógica do mercado, em contraste, sujeita ao corpo a um uso instrumental, quer como meio de produção, quer como alvo de consumo. Através das práticas corporais, os seres humanos produzem resultados em centímetros, gramas, segundos ou pontos, seja na fábrica ou no recinto desportivo. As performances e as competições resultam na elaboração de hierarquias sociais e desportivas com vencedores e perdedores. Por outro lado, a lógica comercial implica a reificação do corpo enquanto mercadoria. O corpo é decorado, vestido, embelezado cirurgicamente, transformado e melhorado por intermédio de próteses químicas e físicas. Esta lógica pode ser observada quer no modelo do desporto profissional, quer no mercado do fitness. Finalmente, uma terceira lógica pode ser encontrada na sociedade civil e nas comunidades, incluindo as novas tribos urbanas, com as suas culturas corporais alternativas, bem como no movimento das culturas tradicionais ou nos jogos populares. Neste modelo, típico das festividades populares, em que o jogo e o encontro corporal acontece de modo não padronizado, o outro é visto na sua irredutível diferença. Festa, jogo e dança servem como encenação de situações sociais em que o outro encontra o outro, afirmando a sua identidade como alteridade. O corpo é hoje grandemente dominado pela lógica mercantil. Parece ganhar em dignidade e valorização porque se pressupõe o zelo pelo seu bom funcionamento. A aproximação de um ideal de saúde perfeita e de bem-estar permanente. A medicina desenvolveu um complexo técnico-científico que apresenta a medicina preditiva, baseada no conhecimento molecular e genético, como a plataforma da saúde perfeita. Pelo seu lado, as ciências do desporto desenvolveram modelos analíticos e prescritivos que pretendem estabelecer relações entre a dose de atividade física e os seus efeitos na saúde e no bem-estar. Em qualquer caso, os discursos sobre o corpo saudável não podem ser compreendidos senão no interior da ideologia de progresso e da perfeição humanas que têm conduzido à crescente medicalização da sociedade. Estas mensagens promovem o mito da força moral e da força de vontade como forma de construção das subjetividades contemporâneas, associando frequentemente a busca da saúde perfeita com opções morais adequadas. Nesta topografia moral, os sujeitos posicionam-se e são mapeados segundo práticas e representações contraditórias do corpo. Por um lado, a compulsão do exercício, a vigorexia. Por outro, a recusa alimentar, a anorexia. Mas
Em confronto com esta perspectiva normativa e ascética, os corpos orgíacos excessivos na alimentação, a bulimia, e na recusa do exercício físico, a apatia. E estou a sublinhar justamente, enfim, algumas das designações que são usadas para tipificar e para etiquetar estes grupos. Os primeiros sugerem uma grande tolerância ao sofrimento corporal e à exaustão. As desordens alimentares têm tendência a proliferar neste clima cultural, assente nos excessos de controle provocados pelas dietas alimentares que propõem frequentemente a restrição calórica. Os segundos recusam a normalização do corpo e sugerem o excesso de comida e excesso de exposição ao risco, que os afastaria de comportamentos prudentes, do exercício regular e da manutenção de um peso adequado. O efeito destes dois movimentos contraditórios desagua numa mesma torrente de centração no self de cada um, no eu, e em técnicas de domínio de si que alguns têm caracterizado como o regresso ao narcisismo. O narcisismo desportivo pode ser entendido, aliás, como uma versão neurótica de um novo estilo de vida centrado no jogging, nas dietas saudáveis, no controle do peso e na manutenção da linha. A anorexia, como versão extrema do narcisismo, tem no contexto desportivo alguns elementos de reflexão preocupantes. Por exemplo, os dados sobre a prevalência de distúrbios nos comportamentos alimentares entre os atletas ilustra bem o poder normativo das técnicas de autorrestrição alimentar. Por exemplo, o American College of Sports Medicine estima que 65% das mulheres que competem em patinagem artística, natação sincronizada e desportos de endurance sofrem de desordens alimentares. Nos anos mais recentes, a esfera pública... Não importa-me abrir porque eu não consigo. Preciso com as duas mãos. Nos anos mais recentes, a esfera pública está ancorada no paradoxo da segurança-risco. A segurança é um sintoma do biopoder que nos acompanha desde o século XVII. Fazendo da morte um objeto de apreensão, o poder disciplinar preocupou-se com a sobrevivência, com o prolongamento da vida e com a proteção da higiene pública. Filiado em novas tecnologias políticas do corpo, o biopoder estendeu a sua atuação ao conjunto da população em questões como a natalidade, a fecundidade, a velhice e o controle das doenças. Ou seja, já não é o poder do rei absoluto, o poder de morte sobre o suzerano, mas sim o poder de vida. Por um lado, o biopoder visa maximizar as forças anatómicas do corpo através da sua integração em sistemas eficientes. Por outro lado, a biopolítica da população requer formas de regulação e de controlo sobre as enfermidades, a mortalidade e a longevidade. Nas sociedades contemporâneas, esta distinção entre os dois polos do biopoder, que podemos designar como disciplina e regulação, foi superada. Hoje em dia, o tema da segurança percorre transversalmente esferas muito diversas da vida, mas todas elas remetendo para a antecipação, para a prevenção e para a autorresponsabilização do que nos acontece na vida de todos os dias. Do lado da segurança, apresentam-se soluções que prometem a saúde física e psicológica com informações mais ou menos especializadas sobre o modo de reduzir os riscos corporais. Do lado do risco, são cada vez maiores as ofertas de estilos de vida que promovem o álcool, os estimulantes, as drogas de lazer e a vida sedentária. Muitas vezes o risco é procurado deliberadamente através das atividades de aventura na natureza selvagem, o recurso às tecnologias motorizadas, às atividades físicas intensas e radicais ou aos concursos de sobrevivência em condições extremas. Em qualquer caso, a noção de risco tornou-se central numa sociedade somatizada, caracterizada pelo valor que a noção de preservação do corpo assume no espaço público. É neste contexto profundamente reflexivo que os corpos são sujeitos a um grau sem precedentes de monitorização dos riscos. Companhias de seguros, especialistas e políticos introduzem o tema securitário em domínios cada vez mais vastos da vida.
medidas da pressão arterial, do colesterol, dos índices de massa corporal, das doenças geneticamente transmissíveis, dos hábitos tabágicos, das doenças familiares e de outro conjunto de parâmetros de avaliação dos riscos potenciais são usados como formas de controlo actuarial pelas companhias de seguros ou simplesmente como indicadores que devem orientar as políticas de prevenção primária e os programas de educação para a saúde dos leigos. As estatísticas encarregam-se de alargar os efeitos destas políticas de controle. Riscos rodoviários, acidentes de trabalho, riscos domésticos, acidentes infantis, incidência dos acidentes vasculares cerebrais ou do cancro são sujeitos a estudos estatísticos que fixam limiares de modo a antecipar e identificar os locais e os grupos de risco, tendo em conta valores médios e normas. As populações no seu conjunto são sujeitas a um controle administrativo, mas simultaneamente as estatísticas introduzem na reflexividade social um pensamento individualizado sobre o risco e a responsabilidade no seu controle. A prevenção e a redução dos riscos passam a ser da responsabilidade de cada um. Eu costumo dizer que a medição em casa da tensão arterial fez mais subterraneamente pelo neoliberalismo do que as políticas públicas neoliberais. O vocabulário usado pelos especialistas e pela administração estatal cria também nos pensamentos mais privados uma mentalidade de vigilância e decifração das experiências de cada um, desenvolvendo uma sensibilidade terapêutica. Nestas circunstâncias, o que se come, o exercício que se faz, a monitorização corporal que se segue, a sexualidade que se mantém, parecem corresponder a uma escolha pessoal que constrói a narrativa e a identidade de cada um. Por conseguinte, a doença passa a estar associada com a insuficiente vontade de cuidar de si. Não fazer exercício, não ser capaz de deixar de fumar, não comer de forma adequada e moderada, são vividos enquanto déficits volitivos e morais que responsabilizam o próprio pelo seu bem-estar. Nesta nova ordem discursiva, a relação entre direitos do cidadão e deveres do Estado é completamente deslocada. Caberia ao Estado regular a produção e a difusão de informação devidamente certificadas por especialistas em saúde pública e ao cidadão o dever de incorporá-las no seu cotidiano de consumo. Deste modo, o controle dos corpos não se dá por ação direta de uma entidade omnipresente que confina os desviantes e proíbe comportamentos, mas pela expansão de uma retórica político-sanitária que oferece modelos de vida saudável, induz à prática de certas formas de estar e responsabiliza o sujeito pela administração do seu próprio bem-estar. Trata-se de uma forma específica de governo da população, centrada numa rede de instituições bem articulada que envolve organizações não governamentais, instituições científicas e meios de comunicação e não mais a exclusividade estatal na responsabilidade direta pela proteção da saúde pública. E aqui se pressente uma outra razão, esta económica, para a lógica dos saudáveis se ter tornado tão aceite nos anos mais recentes. Receios de que os sistemas nacionais de saúde não sejam economicamente viáveis no futuro inspiraram muitas campanhas que põem em primeiro plano a prevenção e educação através de mudanças de estilo de vida, tais como o aumento do exercício físico e o abandono de maus hábitos como o sedentarismo ou o tabagismo. Uma parte dos favores que a atividade esportiva adquiriu nas últimas décadas apoia-se na metáfora da contaminação do corpo. O corpo teria passado a estar sujeito a um conjunto vasto de agressões e de contaminações que tanto podem ser provocadas pela poluição, como provenientes de doenças contagiosas ou sexualmente transmissíveis, pelo sedentarismo ou ainda pela influência de desvios comportamentais de certos grupos ou às perigosas tentações da vida moderna. A promoção de atividades físicas seria, assim, uma importante ferramenta para a obtenção de estilos de vida saudáveis e para erradicar outros comportamentos de risco. Associado ao doseamento e intensidade da atividade física que praticamos, proliferam novas imagens da subjetividade dos sujeitos, como são o aumento da vigilância sobre os efeitos biológicos do que comemos, aos banhos de sol que tomamos, ao ar e à água que consumimos, ao álcool que ingerimos, ao número de horas que passamos no sofá, aos hábitos tabágicos que temos ou às relações sexuais que mantemos.
A atividade física funciona assim como uma plataforma giratória de uma série de prescrições e informações destinadas a orientar os estilos de vida das populações. Regular a economia política das escolhas saudáveis e fazer prevalecer um novo higienismo é o objetivo procurado por esta política persuasiva. Com o novo higienismo, o limiar de suscetibilidade e aversão à degradação corporal aumentou. Os doentes, os velhos, os obesos, os drogados, os pobres e todos os que apresentam marcas corporais de decadência física são postos à margem ou ignorados pelo olhar rotineiro das cidades. Passam a ser transparentes ao olhar dos outros. Este mesmo esvaziamento se verifica no regime de olhar construído pela publicidade, pelo cinema e pela inflação da fotografia do corpo no espaço público. Porém, sob a exposição sem pudor da intimidade, a publicidade encarrega-se de pôr à margem os sinais da carne do homem. Tudo o que faça lembrar o corpo com órgãos é banido do olhar das indústrias do lazer e do consumo. O envelhecimento, a fadiga, o suor, as rugas e todos os sinais de passagem do tempo são postos à distância do olhar dos atores sociais. Outras vezes, estes sinais são expostos sem pudor como forma de os parodiar. Os rituais de transparência do corpo são visíveis no apagamento do que emana do corpo. Promete-se limpar tudo o que suja a aparência, descontaminar o que impeça a riqueza, esfoliar tudo o que nos afaste da felicidade, muscular o que nos garanta participar na competição social. Depois desta operação de higienização, a verdadeira identidade renasce. O corpo surge como lugar de redenção e de julgamento do sucesso. Em muitas profissões, o tempo vital de reprodução e de descanso é, de facto, um segundo turno de trabalho produtivo ocupado em jogging, academia, musculação, massagens e salões de beleza. Muitas das práticas contemporâneas de exercício físico que visam a saúde dizem respeito ao aprofundamento do exame de consciência e à utilização de técnicas de registro. As práticas corporais de lazer incluem dispositivos pedagógicos entendidos para este efeito como os meios que contribuem para constituir ou transformar a experiência que cada um tem de si. Se tomarmos como exemplo os dispositivos pedagógicos mobilizados nas práticas de academia e de manutenção física, verificaremos que estas incluem dispositivos ópticos orientados para a autoobservação e para a autovigilância, na qual se determina o que é visível do sujeito para si mesmo. Dispositivos discursivos orientados para o estabelecimento daquilo que o sujeito deve dizer e pensar acerca de si mesmo. Dispositivos morais em que se dão as formas nas quais os sujeitos se devem julgar a si mesmos segundo uma norma. E dispositivos de domínio que estabelecem o que o sujeito pode e deve fazer consigo mesmo. Agora, percorramos cada um destes dispositivos. No caso dos dispositivos ópticos, a utilização dos espelhos e de instrumentos técnicos que permitem medir a frequência cardíaca, o consumo calórico, a distância percorrida e a intensidade do exercício constituem exemplos de dispositivos ópticos orientados para o sujeito ver, ser visto e ver-se. A utilização de fichas de registro individual, em que os indivíduos devem fazer um determinado balanço da frequência, intensidade e qualidade do exercício praticado, é um exemplo dos mecanismos de autovigilância. Estas técnicas são justificadas, entre outras coisas, pela sua pertinência relativamente ao projeto de democratização da atividade e, no limite, para a autogestão da atividade. Centrado na autonomia do praticante, a avaliação, em especial a autoavaliação, assume um papel nuclear neste regime de autonomia. É nela que a questão da veracidade e o princípio do conhecimento de si se desdobram em práticas de autoexame semelhantes à confissão. À confissão religiosa, entenda-se. Dentre as diversas funções da avaliação, são as que dizem respeito às provas a que o indivíduo se sujeita, que mais saturadas se apresentam dos fatores de autoexame. Muitas dessas atividades são solitárias. Uma certa distância percorrida no tapete rolante, esteira rolante, chamam vocês, a esteira rolante, ou na bicicleta, a superação do número de repetições de uma certa carga na máquina de musculação.
aumento da carga, mais intensidade, dispêndio cada vez maior de energia são sinais de que o indivíduo existe e se vai produzindo a si próprio. As práticas corporais sugeridas dizem respeito ao aprofundamento do exame de consciência e à utilização de técnicas de registro que confrontam o indivíduo consigo próprio. Ser capaz de se pôr à prova, de se confrontar e de se submeter à sua própria vontade é o evidente propósito da técnica de avaliação. Vejamos agora os dispositivos discursivos. As técnicas contemporâneas de expressão, concentração e relaxação pressupõem a autorreflexividade e um discurso do próprio corpo. Tenho usado a noção de psi-atividades como forma de agrupar atividades muito diversas que têm como ponto comum as técnicas de autoconhecimento assentes numa sensibilidade terapêutica, tais como a bioenergia, o tai chi, o yoga, a expressão corporal, as massagens, as terapias psicofísicas, as terapias anti-stress, a gestaltoterapia, etc. Esta apropriação do corpo pela consciência implica aprender a desvendar as suas emoções, exprimir sentimentos íntimos, revelar-se na sua corporeidade primária. Trata-se de uma busca da verdade pessoal que tem no conceito de si o nódulo de articulação de todos os restantes discursos. Uma construção internamente regulada que toma a forma de uma narrativa explícita de cada um sobre si, a introjeção e o controle simbólico de atentas terapêuticas corporais. Vejamos agora os dispositivos morais. O interesse atual pelo corpo obedece também a imperativos estéticos, dietéticos e sanitários que determinam modelos. A par das técnicas de autocontrolo, existe uma instância que induz, incita ou impõe. Assim, por exemplo, nos programas de gestão do stress, e vou citar, exige-se reflexão frequente sobre as estratégias de pensamento usadas. Estimula-se o sentido de autossuperação. Acompanha-se o praticante na sua reflexão sobre problemas existenciais que o preocupam. Convida-se a ultrapassar o mero movimento nas massagens, porque estas são, e cito, um ato de comunicação e comunhão profunda de dar e receber. Em resumo, propõe-se a reflexão e a superação. Neste exame de consciência, a relação do sujeito consigo próprio sofre um dobramento de modo a que a descoberta do verdadeiro eu seja possível, não tanto sob a forma de uma relação de punição moral, mas de apreciação de um trabalho realizado. É um exame produtivo e não coercivo, indutor e não punitivo, corretivo e não vexatório, de tal modo que até parece ter origem no próprio. Neste dispositivo, o praticante está confrontado consigo mesmo. O eu performante está diante do eu íntimo. O eu que age está sujeito ao escrutínio do eu que reflete durante e depois da ação. Enfim, típico da confissão religiosa, mais uma vez. Dispositivos de domínio. O exercício físico, pela atenção escrupulosa que concede ao corpo, pela sua preocupação permanente com a funcionalidade ótima, faz cair a antiga lógica ascética e revela uma nova cultura do eu, na versão moderna do controle progressivo do ser autêntico. O corpo passa a estar disponível para todas as experimentações. O lema da Nike, Just Do It, é este propósito muito significativo. Através dele, busca-se os meios de ser realmente ele próprio, um ser saudável, esbelto e eternamente jovem. A norma autoritária é substituída pela norma indicativa em que cada um parece ser a origem de opções que apenas receberiam dos especialistas alguns conselhos práticos, campanhas de sensibilização ou exercícios por medida. Neste contexto, é muito significativa a proliferação de revistas e livros de autoajuda com conselhos e prescrições sobre alimentação, exercício, saúde e sexo. Aprender a ver-se, a dizer-se, a julgar-se e a sujeitar-se é aprender a fabricar o próprio duplo ou imagem de si. Mas esse duplo não é a projeção espontânea do eu, não é o eu verdadeiro, sendo constituído por uma série de mecanismos pedagógicos. Os mecanismos de observação que determinam o que devo ver de mim próprio e como posso ver, os mecanismos discursivos que estabelecem o que posso dizer de mim mesmo e como posso dizê-lo, os mecanismos de avaliação que fornecem as normas e os valores segundo as quais o indivíduo se julga a si próprio,
os mecanismos de sujeição que constroem as parcelas e as formas de domínio sobre o ser próprio. Certas atividades físicas expressam bem a obsessão moderna de conhecimento de si, dos seus limites, da revelação íntima do ser verdadeiro e autêntico. Atividades como a expressão corporal, o yoga, o tai chi, a bioenergia ou as técnicas de relaxação tornaram-se um espaço em que o corpo psicológico se substitui ao corpo carne, ao corpo tangível. Fazer existir o corpo para si próprio, reconquistar a interioridade do corpo, tal é o ambiente em que hoje se produzem as representações de si. Representações narcísicas, sem dúvida, mas de um narcisismo normativo, porque as tecnologias de conhecimento de si instalam no íntimo de cada um as restrições estabelecidas pelos novos intermediários corporais. Num sistema personalizado por este movimento de consciência, em que cada um é o responsável último pela sua condição, apenas parece restar ao indivíduo tentar aumentar a fiabilidade do seu corpo, continuar jovem e conservar-se ativamente. Alvo de transformações profundas, o corpo é um lugar de sonhos e pesadelos e dá sinais de obsolescência como qualquer outro objeto de consumo. Não faltará muito para que os corpos que hoje habitamos, tal como outros objetos da sociedade de consumo, pareçam completamente ultrapassados. Cabe à universidade continuar a habitar o lugar de um corpo crítico e cético de si mesmo, capaz de resistir a todas estas novas formas de o instrumentalizar, incluindo as que se escondem em discursos tão altruístas como os que nos prometem tratar da nossa saúde através do exercício. Obrigado. Obrigada pela apresentação tão estimulante. Enfim, várias coisas que tu disseste... tem que aproximar. Várias coisas que tu disseste me fizeram pensar, mas, para não monopolizar o tempo, eu gostaria só de te perguntar, Rui, como é que a questão de gênero e raça pode ser costurada, digamos, com essa tua perspectiva? Eu me lembro de, por exemplo, 2 exemplos. Uma colega de em torno de 60 anos na Espanha, dizendo que ela era uma mulher transparente, que ninguém mais olhava para ela desde que ela tinha atingido uma certa idade, e a tua fala refere aos corpos ignorados e transparentes que não são mais vistos pelos olhos dos outros, né? E um aluno da PUC do Rio, no prédio central, dizendo para uma colega minha de que ele é um menino negro e grande, dizendo que ele era completamente invisível porque ele não tinha nada que marcasse o corpo dele como um corpo de classe média alta. Na verdade, ele era um aluno que vinha da favela por uma bolsa de estudos. Então, ao não ter esses marcadores de classe que os outros estudantes tinham, ele também se transformava em transparente. Então, se tu pudesse elaborar um pouquinho como é que tu costura raça e gênero dentro dessa tua perspectiva. Em primeiro lugar, talvez explorar um pouco mais esta ideia de transparência. De facto, eu tenho vindo a usar esta noção de transparência para falar de 2 formas aparentemente contraditórias de entender esta transparência. Por um lado, a transparência é o lado da evidência. E há uma cultura da transparência do corpo que torna, quer para os profissionais, quer para os leigos, o corpo como uma realidade virtualmente e simuladamente tangível. Enfim, hoje a experiência de gravidez, por exemplo, é completamente diferente da experiência de gravidez que a minha mãe teve. Hoje, quando se tem, enfim, quando o embrião tem poucas semanas, a mãe já o está a ver no ecrã e está a ver, enfim, o primeiro pulsar do coração do bebê. Ora, esta primeira noção de transparência é uma noção de quase tangibilidade. É como se cada um de nós se aproximasse mais do nosso corpo objetivo através deste acesso simulado ao interior do corpo. Não? Mas, por outro lado, há uma outra visão da transparência, que é a da transparência enquanto corpos que não são visíveis socialmente.
não são visíveis socialmente, quer porque eles não têm a representação iconográfica na sociedade, não têm a representação, por exemplo, na publicidade, no cinema, e sobretudo, a representação que hoje se faz do corpo no espaço público é uma representação altamente idealizada, em que os corpos que aparecem são corpos, sujeitos a uma produção, quer do Photoshop, quer de uma produção dos próprios modelos através da fabricação e da produção de um corpo idealizado, com as medidas idealizadas, etc. Ora, a presença, a omnipresença deste tipo de corpos trazem, a possibilidade de falta de presença no espaço público real, não no iconográfico, mas no real. Ainda ontem, eu ao passar quando ia na Avenida, na Borges Medeiros, passa-se por um túnel lá, por um viaduto, e debaixo do viaduto havia algumas dezenas de homeless, que são completamente transparentes ao olhar dos outros, quer dizer, eles não são vistos. Ora, essa transparência é uma transparência também que é sofrida, quer por algumas mulheres, no caso das mulheres idosas, mas não das mulheres idosas produzidas, vamos dizer assim. Eu não sei se passou no Brasil uma publicidade da Dove há uns anos atrás, em que as modelos eram modelos velhas. Eram velhas produzidas, velhas bonitas, com rugas, mas rugas bonitas. Elas foram transformadas em rugas apresentáveis, porque não são rugas reais, são rugas parodiadas. Elas são parodiadas e, deste modo, elas são transformadas em rugas aceitáveis. No entanto, isso não quer dizer que as rugas reais não sejam sujeitas a esse processo de transparência. Ainda há pouco tempo, por causa de um processo de revisão para artigos numa revista científica, avaliei um trabalho feito, não sei por quem, porque a avaliação é cega, mas era um trabalho feito nos Estados Unidos, justamente num ginásio de negros, na periferia de Nova Iorque, em que todo o trabalho de produção muscular dos utentes desse ginásio era orientada para reduzir a sua invisibilidade. Ou seja, era de tornar os seus corpos aceitáveis e próximos de um ideal, que no caso é um ideal de corpo musculado, de corpo viril e musculado, masculino, e dessa forma fugir a essa guetização dos corpos negros e invisíveis. Há aí, desse ponto de vista, há alguma ambiguidade, porque mesmo as marcas, pensemos, por exemplo, no trabalho do Le Breton a propósito das marcas de identidade, a utilização de marcas corporais, com as tatuagens, com as escarificações, que expressam justamente uma produção plástica do corpo, alterando o seu destino. Há aí este processo de inscrição de marcas culturais no corpo representa um trabalho em alguns grupos que eram transparentes, como um trabalho de visibilidade do seu corpo. E no caso, por exemplo, das marcas de identidade, das tatuagens, hoje
Não sei no Brasil se é assim, mas creio que sim, bastou-me algum tempo para passagem nas ruas para ver isso, que é interclassista. Quer dizer, as marcas, as tatuagens são interclassistas, não são a expressão de uma classe particular como foram, por exemplo, no passado. Houve um momento em que as tatuagens eram sobretudo feitas por prisioneiros, desde logo, e por classe baixa. Não é? Ora, isso hoje atravessa grupos sociais muito amplos. E há aí, talvez, através das marcas corporais, uma nova forma de tentativa, uma nova forma de mobilidade social e de integração no fluxo, na integração no fluxo social. Poderíamos dizer que neste fenómeno de transparência social há processos centrífugos e centrípetos de entrada e de saída neste fluxo que está sujeito a efeitos de modismo, que são de tempo muito curto. São fenómenos de tempo muito curto que permitem algumas escapatórias a certos grupos sociais. E aí a noção de estilo de vida é muito interessante para observar isto, justamente porque a imitação de pessoas de classe baixa, de estilos de vida de classe média ou de classe alta, dá-lhe, enfim, a possibilidade ficcionada de aceder a um grupo que não é, de desertar do seu grupo de origem. E neste sentido, a noção de transparência do corpo permite também compreender esta nova forma de criar identidades na contemporaneidade. É que as identidades da contemporaneidade são efêmeras. São de tempo muito curto, e o que é hoje a possibilidade de eu entrar num certo fluxo corporal, amanhã pode ser a forma de eu ser rejeitado desse mesmo fluxo corporal. E é por isso que, para jogar este jogo, é preciso entrar no jogo da velocidade, no jogo de alterar velozmente, ser capaz de alterar velozmente a identidade. Ainda que essa velocidade seja feita à custa, por exemplo, da simulação de identidades na internet, que é um dos fenómenos mais típicos dos dias de hoje, que é simular identidades corporais simuladas. Não é? Há vários dispositivos na internet. Aliás, creio que não era, pois não era, eu até há pouco tempo tive uma aluna brasileira justamente que estava a acompanhar um dos sites que permite isso, que permite a pessoa apresentar-se aos outros através de um modelo corporal que não é a pessoa. Não é? Eu fico agradecido por ouvir esse panorama bom sobre, eu diria, é uma substituição do corpo pela alma, não é? Eu até estava brincando com a Yara que dizer que a gente agora tem que trocar, não escrever mais SOS, mas SOB, Save Our Body, né? Que não mas para salvar. E a ideia é de, literalmente, quase de trocar exercícios espirituais por exercícios corporais. Não dá. Não parece, quando a gente pergunta o que é o corpo hoje, que há um certo... se não é válida a ideia de que houve literalmente uma inversão. Né? Aquilo que era alma virou corpo. Né? E esse corpo, ao mesmo tempo, vive com um duplo que não tem nome, não sei. Né? Parece que falta alguma coisa que não é nomeada nessa absolutidade com que o corpo é vivido, e de que você dá um quadro muito interessante aqui. Não sei, aqui me parece que há motivos para sustentar que, de fato,
nunca como hoje se pode flagrar quanto o teológico está presente, quanto o teológico num sentido imanente, né? E dá valor também, volto ao Agamben, a ideia da profanação, né? Se a ideia que a gente sempre aplaudiu ao ler a modernidade era falar de secularização, que era a assinalação de que o mundo moderno é um mundo no qual o sagrado desaparece, a gente aqui está vendo, nessa perspectiva, é totalmente incabível dizer que o sagrado desapareceu. Ele simplesmente se deslocou de um lugar para outro, né? Ou simplesmente, não sei se o simplesmente aqui é tão valioso, mas há uma espécie de deslocamento. Então, de algo que apareceu, ou aparecia como estando fora, agora está dentro, mas continua com o seu valor absoluto. Não sei. Alguém alguma vez se perguntou o que é que um sujeito que está na esteira ou que está na academia está a pensar no momento em que está consigo mesmo? Em que é que está a pensar? Eu orientei um trabalho em que um aluno foi fazer essa investigação, ver o que é que as pessoas estão a pensar. Não estão a pensar em Deus, mas estão a pensar em si mesmos. Estão em si mesmados, não é? Estão nesse e por isso é que eu falei e sublinhei muito esta noção de narcisismo, esta noção de narcisismo e de redução da alteridade, não é? O corpo já não se vê no outro corpo e cada vez mais há uma experiência do corpo duplicado sobre si mesmo, como se a alteridade fosse a alteridade do próprio. Como se a alteridade fosse a alteridade do próprio. Eu não sei se a alteridade do próprio, quer dizer, não sei, eu sei, tenho a minha opinião, produz absoluto, acho que não produz absoluto. Eu no fim de mim mesmo não tenho absolutamente nada. Nós, no fim de nós mesmos, de nos conhecermos a nós mesmos, não procurem mais, porque não têm nada. Eu só tenho alguma coisa na relação com o outro, na alteridade. No fim de mim mesmo eu encontro o vazio completo. E, aliás, essa experiência do vazio completo é muito interessante de observar na experiência do yoga oriental. Porque é justamente a busca do vazio e do nada. Só que no Ocidente isso é impossível. É impossível. A recepção destas tecnologias corporais no Ocidente não produzem esse vazio. O que produzem é narcisismo. Produzem narcisismo. Pois, eu sou o Deus, mas esse absoluto confronta-se imediatamente com as limitações de cada um, não é? E cada um de nós sabe que não é o absoluto e que não tem essa potência absoluta. E justamente depois essa ausência de potência absoluta é transformada muitas vezes em processos muito complicados, porque o narcisismo é muito complicado. Quer dizer, quando nós vamos estudar, e isso é muito interessante observar, do ponto de vista sociológico e não do ponto de vista da psiquiatria ou da psicologia, os fenómenos da anorexia nervosa, que do meu ponto de vista correspondem justamente a fenómenos extremos de ascetismo, próximos do ascetismo religioso da Santa Teresa d'Ávila não é? Quando nós vamos aos escritos, às autobiografias atuais das experiências da anorexia, elas são muito próximas das experiências de ascetismo religioso. Muito próximas da experiência de ascetismo religioso. E isso é filho esse fenómeno da anorexia é filho desta cultura que eu tentei, enfim, transmitir aqui alguns dos seus traços. É um bocadinho, é o pêndulo de Apolo
e Dionísios, não é? Os dois polos, não é? Da orgia por um lado e do autocontrole extremo, não é? Da racionalidade e do desregramento. Há pouco, quando falava do Foucault, noutros termos, ele houve um momento, até por causa das experiências, a que ele se sujeitou, e foi aí que ele encontrou a doença que o matou, enfim, as experiências americanas da orgia sexual. Não, enfim, da orgia sexual. Como uma forma de experiência de fuga aos excessos de racionalidade e de controle e de controle. E eu que sou, enfim, Foucaultiano, acho que são filhas, quer dizer, uma e outra, Dionísios e Apolo são filhas da mesma cultura. Não está a escapatória, não está em Dionísios, não é? Não está no chão. No vinhar. Para entrar um pouquinho na conversa proposta pelo professor Silvino, a partir da fala do professor Rui, na década de 70, a revista Veja, mais precisamente 72, nessa brincadeira do SOS e do SOB, a revista Veja tinha um título para o ingresso das perspectivas de Cooper no Brasil, né, o modelo aeróbico de Cooper, que o título era Religião Aeróbica, né, fazendo todo, e não é à toa que depois de muita pregação aeróbica do Cooper na década de 70, e quando começam os índices de adesão aos exercícios, aquela relação da aptidão física, começam a decair, ou pelo menos se mantém o mesmo, e ele, de um certo modo, meio que desiste disso, e em 91 ele lança um livro chamado É Preciso Acreditar, onde ele tem toda uma relação de conversão com a religião mesmo. Ele passa a ser um sujeito dedicado a fazer com que os corpos fossem subordinados a uma lógica superior, que seria a lógica. Então, essa relação do corpo em substituição a essa ideia de alma se concretiza, pelo menos nessa história do Cooper da década de 70 até a década de 90. Né? Só a título de contribuição. Não sei se algum dia este projeto terá, enfim, verá a sua edição, mas eu, com alguns alunos de doutoramento que tenho enfim, orientado para contextos diferentes de atividade física, mas particularmente nas academias, tenho, enfim, nós em Portugal não chamamos academias, são ginásios, tenho pedido para eles fazerem reportagens fotográficas da atividade física, e é muito interessante analisar coleções completas de fotografias para ver como a semelhança com a experiência religiosa está presente no ginásio. É uma coisa incrível, não é? Incrível. Quer do lado do sacrifício, quer do lado da gestualidade. A gestualidade é uma coisa incrível, não é? A posição de submissão dos corpos na academia, sobretudo nas salas de musculação, podemos completamente, enfim, fazer essa analogia com a experiência de cariz religioso. Obrigado, Rui, pela bela palestra, nos ajuda muito a colocar o problema. Né? É evidente, né, a inspiração Foucaultiana, é um Foucaultiano, né? E o Foucault ele ficou entre nós como um pessimista, embora um pessimista que sempre exigiu a produtividade do argumento crítico, né? Então, era um pessimista produtivo. Eu achei muito interessante o modo como você propôs a apresentação dos dispositivos no contemporâneo de ação sobre esse corpo, né? Isso me lembrou o modo como Deleuze ele comenta a noção de dispositivo em Foucault, definindo então o dispositivo como um emaranhado de linhas, de visibilidade, de anunciação, de poder e de subjetivação. E ali, nessa última linha, né, é onde o dispositivo ele apresentaria sua face de resistência, né,
a subjetivação como uma dobra da linha de poder, né? A linha de poder, ela vivendo então um certo destino que é mais criativo do que dominador, né? É mais de subjetivação do que de assujeitamento. Aí eu te ouvindo e pensando então no conceito dispositivo, eu fiquei pensando se não haveria também uma face menos sombria dessas ações no contemporâneo sobre o corpo. Porque esse corpo que surge a partir dos dispositivos que você mostra é um corpo subjetivado, né? Certamente e muitas vezes assujeitado, né? Pela lógica do narcisismo. Mas não haveria também a possibilidade de pensarmos em práticas de si, estéticas de si, ou forma de subjetivação pela corporeidade? Ou seja, não há também aí nesse mundo, né, das academias, do esporte, né, da valorização da atividade física, do cuidado com a alimentação, não há aí também a possibilidade de a gente identificar formas de resistência? Ou será que o pessimismo ele fica necessariamente cético? Embora nunca escrevi sobre o assunto, nem me apetece escrever sobre o assunto, mas nunca recuso responder essa pergunta, porque eu não tenho resposta para a pergunta, nem é, neste momento, verdadeiramente a questão que, no meu programa de investigação, que eu coloque para resolver. Mas, enquanto cidadão, preocupo-me muito com isso. E a resposta mais simples que eu tenho para isso é que o corpo biológico é político e é sujeitável à biopolítica, mas o corpo biológico é incapaz por si mesmo de cidadania, de produzir cidadania. Não produz cidadania do meu ponto de vista. A única possibilidade é a da politização do corpo como um corpo político resistente à política, dominante. Não é, do meu ponto de vista, possível imaginar um corpo com intervenção política apenas a partir do bio. A ideia, por exemplo, de desregramento dos corpos, no espaço público, por exemplo. Enfim, típico a bebedeira, por exemplo, não é? O corpo alcoolizado ou narcotizado, os corpos, essa noção de que através do corpo desregrado que teríamos acesso a uma intervenção política do corpo no espaço da cidadania que resistiria aos corpos normalizados, não creio nela. Sem politização prévia do corpo, sem uma alternativa cidadã, antes disso, não é possível haver uma biopolítica alternativa, do meu ponto de vista. E é por isso que eu sou muito cético relativamente à apoliticidade da educação física. A apoliticidade da educação física instrumentalizou-a sempre, historicamente. Foi o higienismo das ginásticas, e por isso é que eu sublinho de novo o conceito de higienismo, por causa do higienismo nórdico do século XVIII e do século XIX, não é? Das correntes higienistas. Foi a instrumentalização das ginásticas militares, pelos militares. Foi a instrumentalização médica. Tudo sempre em nome da politicidade da educação física. De corpos que são apolíticos, que não têm uma intervenção no espaço da cidadania.
E desse ponto de vista eu creio que é necessário regressar a um programa de educação física cidadã, da ideia de uma intervenção que não é uma intervenção feita sobretudo a partir da noção do corpo biológico, mas a partir de uma intervenção política e pública mais abrangente. Enfim, o que nós hoje temos, no caso da educação física, e eu tenho vindo a refletir sobre isso a propósito da hegemonia das correntes biologistas na educação física, são extraordinariamente perniciosas do meu ponto de vista em relação a este programa, porque elas justamente remetem para uma presença profissional de um corpo que é um corpo bio, que não é um corpo político. É o regresso a esta noção de corpo político que eu acho que é a solução. Agora, evidentemente, quando nós entramos nessa ideia de corpo político, as alternativas estão no espaço público, não é? Porque não há um corpo político, há vários corpos políticos. Enfim, só para dar uma ideia, hoje em dia o corpo produtivo, a ideia de participar no processo, enfim, o mesmo corpo, o corpo dócil e produtivo do Foucault é aquele que é, diria eu, a noção hegemónica. A noção hegemónica. Há coragem para colocar no espaço público a noção de corpo preguiçoso e de corpo ocioso, como confronto em relação ao corpo produtivo, ou não? Devemos fazê-lo ou não o devemos fazer? Há coragem para o fazer ou não? Ou limitamos a colocar no espaço público a ideia de que o corpo de lazer, o corpo do ócio, é um corpo que recupera para a nova jornada de trabalho? Ou, pelo contrário, afirmamos no espaço público a ideia de que não, as atividades corporais não servem para contribuir para uma melhor saúde, servem para como a arte ou como o amor para me expressar, como um fim. A ideia de inutilitarismo. Para que é que isto serve? Para nada. Serve para nada. Serve para eu me expressar. Em vez desta ideia, ok, para que é que serve a atividade física? Para melhorar a saúde. Nós temos alinhado nisto justamente como forma de legitimar profissionalmente uma profissão que tem dificuldades em se afirmar por outras vias. Porque não devemos regressar a esta noção da atividade corporal como um fim em si mesmo, como uma atividade expressiva, com o mesmo valor cultural que outras atividades performativas, como o teatro, como a dança, ou como a pintura, ou como a música, desse mesmo nível. Embora nós saibamos que a música pode ser usada para fins terapêuticos, o teatro para fins terapêuticos, alguém se lembrou alguma vez dizer que o teatro e a música eram importantes socialmente porque fazem bem à saúde? Nunca ninguém se lembrou de tal coisa, não é? Então, por que raio é que nós havemos de dizer que a educação física é boa porque faz bem à saúde? Enfim, não tenho uma forma mais simples do que esta de transmitir a ideia. Ou seja, há neste momento um espaço radical para colocar no espaço público discussões deste género. E a educação física pode ter um papel nisso. Não é? De afirmar a ideia de que o corpo inventivo e o corpo do não trabalho é aquele que produz uma expressão cultural mais forte e interessante do que a do corpo laboral, do corpo do trabalho, do que os corpos dóceis. É um corpo inventivo. Não é? Colocar no espaço público esta noção de corpo inventivo. Não é? É aberto à inscrição de novas experiências. Há pouco
quando, não sei se ainda está, há pouco era o Gabriel que colocava essa pergunta, o papel da experiência. Como é que se inscreve a experiência corporal no social? A experiência corporal é, por natureza e por definição, uma experiência individual, mas ela tem, como nós vemos bem, uma inscrição de natureza social. Como é que um corpo inventivo é capaz de trazer novidade à experiência social? É esse o desafio. É esse o desafio. E esse desafio não é resolvido pelo corpo biológico, é resolvido por um corpo falante. Um corpo que fala de modo alternativo, contra-hegemonicamente, como diria, enfim, o Gramsci. Eu agradeço novamente, professor, sua participação.